Bom dia, graça e paz, bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Hoje vamos falar sobre a força que sustenta o cristão nos dias bons e ruins, a fé. Não como um sentimento, mas como um modo de viver que nos ancora em Deus mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Nossa leitura bíblica está em Romanos, capítulo 1, verso 17. O texto diz assim: As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A declaração de Paulo em Romanos é uma das verdades mais profundas do Evangelho. A vida cristã começa na fé, caminha na fé e termina na fé. Nada é pela força humana, nada se sustenta apenas na capacidade pessoal. Tudo é pela fé. Essa confiança absoluta em Deus, baseada no que Ele fez, faz e fará. Quando Paulo diz o justo viverá pela fé, ele não está dizendo que a fé é um acessório, algo que usamos em momentos difíceis. Ele está dizendo que a fé é o ar que o cristão respira, a base do relacionamento com Deus, a ponte que nos leva da nossa fraqueza ao poder de Cristo. As boas novas, o Evangelho, nos declaram justos diante de Deus. Não por desempenho, não por perfeição, não por mérito, mas porque Jesus nos cobriu com sua graça. E nós acessamos essa justiça pela fé. Esse versículo ecoa o que já foi dito no Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Uma verdade que atravessa gerações. A vida do justo não se sustenta por vista, por controle ou por lógica humana. Se sustenta por fé. No cotidiano, viver pela fé significa acreditar no cuidado de Deus, mesmo quando não vê saída. Obedecer mesmo sem entender tudo. Confiar quando a alma grita dúvidas. Permanecer quando tudo diz desista. Descansar quando o coração quer se desesperar. Agradecer antes de ver a resposta. Caminhar quando não há garantias. Apenas Deus. Fé não é ausência de medo, é coragem apesar dele. Fé não é certeza humana, é descanso no caráter de Deus. Fé não é emoção, é decisão. E talvez hoje você esteja enfrentando um momento em que a fé parece pequena. Jesus disse em Mateus 17:20 que se a nossa fé for como um grão de mostarda, ela será capaz de enfrentar montanhas. Ele não estava falando de tamanho, mas de natureza. Assim como a semente de mostarda é pequena, mas viva, resistente, cheia de potencial, assim também é a fé que confia de verdade. Ou seja, não é sobre ter uma fé grande, é sobre ter uma fé genuína. O que importa não é a medida da sua fé, mas a grandeza do Deus em que você crê. Talvez a sua oração esteja em silêncio. Talvez a resposta ainda não chegou. Talvez o cenário parece impossível, mas lembre-se, a fé não olha para o que lhe falta, olha para quem prometeu. A fé não depende do que você sente, depende do Deus que disse. A fé não se sustenta no hoje, se sustenta no eterno. O justo vive, não do que vê, mas do que crê, não do que sente, mas do que sabe. Não da própria força, mas da graça divina. E essa verdade tira um peso dos nossos ombros, porque
Viver pela fé é descansar no fato de que Deus já está no futuro, preparando o caminho, abrindo portas, alinhando respostas, curando feridas, sustentando a alma. Hoje, Deus te chama para viver pela fé, não pela ansiedade, não pelo medo, não pelo controle, mas pela confiança plena naquele que te ama e te justifica. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, obrigada porque a minha vida está nas tuas mãos. Ensina-me a viver pela fé, não pela ansiedade, não pela preocupação, não pelas circunstâncias, mas pela confiança no teu amor. Fortalece a minha fé para que eu caminhe em paz, mesmo em tempos incertos. Renova a minha esperança e me lembra que a tua graça me sustenta todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Quando tudo parecer instável, lembre-se: o justo não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de fé e esperança. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um fim de semana maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!